Olá, tudo bem? Eu sou o professor Webson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da primeira série do ensino médio. E na aula de hoje, nós vamos estudar a segunda lei de Newton. Mas antes de começarmos a estudar a segunda lei de Newton, precisamos revisar o que ele diz na sua primeira lei. Vamos ao slide. Devido à inércia, todo corpo livre de interações permanece em repouso ou em movimento em linha reta com velocidade constante. Venha para mim. A primeira parte está dizendo que se um objeto está parado, ele vai continuar parado, desde que não haja nenhum agente externo atuando sobre ele. Isso se deve a ele possuir inércia. A segunda parte diz que se ele está se movimentando em linha reta com velocidade constante, e lembre-se que esse movimento em linha reta com velocidade constante chama-se movimento retilíneo uniforme, ou MRU, o texto diz que se ele está neste movimento e nenhum agente externo interage sobre ele, ele tem uma tendência de continuar neste movimento. Isso se deve à inércia. Mas surge uma pergunta: e se houver algum agente externo atuando sobre o objeto? O que aconteceria se nós tivéssemos uma interação entre os corpos? Vamos dar uma olhada na figura que está no slide. Eu tenho uma caixa, eu tenho uma corda e uma pessoa. A pessoa interage com a corda e a corda vai interagir com uma caixa. O que aconteceria com o estado dinâmico da caixa caso ele interagisse com essa corda? E a resposta nós vamos trazer agora. Observe, se ele estiver em repouso, ele vai deixar esse estado de repouso. Se ele estiver andando em linha reta com velocidade constante, ele vai abandonar a direção de linha reta. Se ele estiver andando com velocidade constante, ele vai variar a sua velocidade. E aqui nós vamos fazer um adendo. Velocidade, quando ele abandonar a velocidade constante, ou seja, a sua velocidade vai variar, a sua velocidade varia devido à existência de uma grandeza física chamada de aceleração. Isso nós vimos em aulas passadas, que só existe a variação da velocidade caso exista uma aceleração. Então, quando essa interação ocorre entre a corda e a caixa, o que surge é essa grandeza chamada de aceleração. E ela promove a variação da velocidade. Então, esta interação, de certa forma, está se relacionando com a aceleração. A essa interação chamamos de força resultante. Força resultante é uma coisa que nós vamos ver agora no próximo slide, quais são as suas características. Força resultante ou força é uma grandeza vetorial. E por ser uma grandeza vetorial, ela tem três características básicas. Ela tem um módulo ou intensidade, ela tem uma direção e tem um sentido. Veja a figura que está à sua direita. Essa flecha é a representação gráfica da nossa força resultante. Esta flecha, ela tem um tamanho, e o tamanho nos sinaliza um módulo deste vetor força resultante. O eixo, a reta suporte a esta flecha, nos fornece a ideia da direção, e neste exemplo a direção é horizontal. E a ponta da flecha nos oferece o sentido desta dita força resultante. E no nosso exemplo aqui, ela está da esquerda para a direita. Mas no primeiro slide, nós mencionamos que a força resultante, ela se relaciona com a aceleração. Mas a pergunta é, como? Newton, na sua segunda lei, chamada de princípio fundamental da dinâmica, ele vai nos trazer esta ideia de como a força se relaciona com a aceleração. Não só com a aceleração, mas com outro ente físico. Na sua segunda lei, que é esta expressão matemática que você está vendo no slide agora, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração, Newton nos oferece uma maneira de avaliarmos como a força ou a interação se relaciona com a aceleração e também se relaciona com a massa. Lembre-se que é a inércia
que condiciona aqueles dois estados dinâmicos, de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. No entanto, Newton percebeu que corpos que têm massas maiores precisam de mais forças para conseguir sair deste estado. Então, Newton conseguiu perceber que essa interação que nós estamos chamando agora de força resultante, ela também se relaciona com a massa. Na sua segunda lei, Newton nos oferece uma maneira de enxergar como essas grandezas estão relacionadas. Então, essa fórmula que nós chamamos de segunda lei de Newton nos oferece uma maneira de enxergarmos como a força resultante se relaciona com essas grandezas. Vamos fazer um adendo. A força resultante no sistema internacional tem uma unidade de medida que vai ser em newtons, é um N maiúsculo. A massa no sistema internacional vai estar em quilogramas e a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado. Vamos avaliar alguns exemplos para vermos como se comporta essas variáveis, como elas se relacionam. Observe que no meu primeiro exemplo, eu tenho uma força resultante atuando no corpo de 1 kg, empurrando ele para a sua direita. Neste caso, já que tem uma força resultante, tem uma aceleração, que o texto fala que é de 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos ao segundo exemplo. Observe que eu tenho, no exemplo da letra B, eu tenho um bloco, só que o bloco agora é um bloco que tem meio quilo, metade do peso. A força que está empurrando ele para a direita é a mesma, mas eu mudei a massa. Quando eu mudei a massa, olha o que ocorreu com a aceleração. A aceleração foi para 2 metros por segundo ao quadrado. Se nós pudéssemos fazer uma avaliação somente desses dois exemplos, poderíamos mencionar que, mantendo a força, a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Mas vamos avaliar um terceiro caso. Observem e vamos comparar esse terceiro caso com o primeiro caso, o da letra A. Observe, na letra A eu tenho uma força resultante empurrando o bloco para a direita. A massa ali é de 1 kg, a aceleração produzida é de 1 metro por segundo ao quadrado. Na situação da letra C, a força está sendo dobrada. Tem 2 vezes o valor da força que foi aplicado no exemplo A. A massa continua a mesma, mas olha o que está acontecendo com a aceleração. A aceleração está indo para 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, eu dobrando a força, mantendo as massas, a aceleração está dobrando. Se nós pudéssemos avaliar somente o A com o C, iríamos ter condição de dizer que a aceleração e a força resultante são grandezas proporcionais. E esta avaliação pode ser feita através da fórmula geral, que dizemos que é a segunda lei, que diz que a massa, que é a força resultante, é a massa vezes a aceleração. Ok. Surge para mim uma pergunta. Venha comigo, olha só. O que aconteceria quando sobre um dado objeto estivesse atuando mais do que uma força, tivesse mais do que um agente interagindo? Observe no slide que nós temos ali uma corda presa a um barco e temos 2 pessoas interagindo com essa corda. Lembre-se que nós falamos que a força é um vetor. Antes de falar qual vai ser os efeitos, vamos dar uma olhada nas características destes vetores que estão sendo apresentados para você. O vetor F1, que está sendo sinalizado ali por aquela seta verde, cujo módulo é de 80 newton, ele tem uma direção. Qual é a direção? É a direção horizontal. O vetor F1, ele tem um sentido. Qual é o sentido? Olha para a ponta da seta deste vetor F1. Está mostrando para você que esta força está indo da esquerda para a direita. E a sua intensidade está sendo de 80 newton, dá para ver no próprio desenho. Vamos dar uma analisada agora no vetor F2. O vetor F2, ele também tem uma direção. E a direção é horizontal. O sentido do vetor F2 é só olhar a ponta da flecha. Também está sendo da esquerda para a direita. E o módulo ou intensidade desse vetor está ali, é 100 newtons. A pergunta que se surge sobre este exemplo é:
Com a atuação destas duas forças ao mesmo tempo, sendo elas de mesma direção e de mesmo sentido, o que acontece com essa interação? Qual é o valor do resultado dessa interação? Vetorialmente, vocês vão ver agora no slide o que ocorre. Vetorialmente, estas duas forças irão se somar e irá produzir um vetor com um módulo muito maior. Vocês podem ver no slide, sinalizado pela seta de cor vermelha. A pergunta é, qual é o valor do módulo do vetor resultado desta interação? De qual interação, professor? Da interação entre duas forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Todas as vezes que tivermos uma interação entre duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante desta interação vai ter um módulo que vai ser obtido através da soma dos módulos desses vetores individualizados. Então, olha lá no slide. FR vai ser igual a F1 mais F2. Ou seja, o módulo do vetor resultante vai ser a soma do módulo do vetor F1 mais o módulo do vetor F2. E para o nosso exemplo, esta intensidade vai ser 80 mais 100. Então, a intensidade do resultado do vetor resultante atuando nesta situação vai valer 180 newtons. Este vetor resultante tem uma direção? Sim, tem. E qual é a direção deste vetor resultante, professor? Você poderia estar perguntando. Vai continuar sendo horizontal. Esse vetor resultante tem um sentido? Tem um sentido. Vai continuar sendo da esquerda para a direita. Então, fechando, toda vez que nós temos dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido atuando, o resultado deles vai ter um módulo que vai ser originado pela soma dos módulos do vetor 1 com o vetor 2. Vamos olhar um novo exemplo. Observe o vetor 3 se comunicando com o vetor 4 e o resultado dessa comunicação vetorial está ali embaixo, uma seta de cor vermelha. Olha para o tamanho desta seta. Lembre-se que nós falamos que o tamanho da seta nos indica o módulo deste vetor. Neste caso, como que nós poderemos encontrar o módulo da interação destes dois vetores, o módulo do vetor resultante, em outras palavras? Venha comigo. Sempre que nós tivermos duas forças de mesma direção ou de mesmas direções, porém sentidos opostos, atuando em um único ponto ao mesmo momento, o módulo do vetor resultante vai ser encontrado como sendo a subtração entre os módulos destas forças. Observe, FR, que é a força resultante, está sendo a subtração do módulo de F4 menos o módulo de F3. E isso é sempre, toda vez que tivermos a atuação de dois vetores com sentidos opostos, vai ser uma subtração. Nesse nosso exemplo, ficaria 100 menos 80. Então, o vetor resultante teria um módulo com valor de 20 newtons. Mas, diga para mim, esse vetor resultante tem uma direção? Sim, tem. E qual é a direção deste vetor resultante? Continua sendo na horizontal. Qual seria o sentido deste vetor resultante? Aí, o sentido do vetor resultante, nesta situação, vai acompanhar a força de maior módulo. Então, vejamos a figura. O vetor que tem maior módulo é o vetor que está em azul. E a direção deste vetor que está em azul é horizontal, mas o sentido dele é da esquerda para a direita. E o vetor resultante vai acompanhar este vetor no que tange ao seu sentido. Então, o sentido do vetor resultante vai ser da esquerda para a direita. Por quê, professor? Porque nesta situação, o sentido acompanha o vetor de maior módulo. Vamos a uma nova situação? Observe,
nós temos duas pessoas interagindo sobre um bloco. No entanto, agora, estas forças estão em direções diferentes. Vamos dar uma estudada, uma avaliada na direção de cada uma dessas forças, do vetor F5 e do vetor F6. Vamos falar primeiro do vetor F5. O vetor F5 tem uma direção? Tem. O vetor F5, a direção está sobre a reta AB. Observe a figura. Ele tem um sentido? Tem. Está sendo puxado de A para B. Esse é o sentido. O vetor F5 tem um módulo? Sim. Quanto? Está ali, ó, 80 newtons. Vamos avaliar também o vetor F6. No vetor F6, ele tem uma direção? Tem. Está ali, ó, olha a figura. É a reta AC. Tem um sentido? Sim. Está sendo de A para C. Tem um módulo? Está na figura. Vale 100 newtons. Agora, qual seria o resultado dessa interação sobre aquele bloco? Botando para você o vetor F5. Ele está somando-se vetorialmente com o vetor F6. Nós vamos utilizar o recurso do método do paralelogramo para conseguir encontrar o vetor resultante. E que método é esse? Você vai traçar uma reta paralela ao vetor F5 e também uma reta paralela ao vetor F6. E o vetor resultante vai sair do ponto de origem entre os dois vetores originais, que é o F5 e o F6, e vai até a interseção entre as duas retas imaginárias. Então, olha a figura que você verá aonde estará passando o vetor resultante. O vetor resultante é esse que está em vermelho. Professor, e se esses vetores tivessem direções perpendiculares entre si? Lembre-se que ser perpendicular é formar 90 graus entre si. O que aconteceria? Observe que na minha figura eu estou traçando para vocês ali, ó, um ângulo de 90 graus. Quando eu tracei esse ângulo de 90 graus, você pode ver lá naquela figura que formou-se dois triângulos. Um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo. Só que devido a esses vetores serem perpendiculares, o triângulo da parte de cima é um triângulo retângulo. E o triângulo na parte de baixo também é um triângulo retângulo. Vamos lá, voltar à figura. Observe que do seu lado direito, eu separei o triângulo, mas observe que agora eu só coloquei F5 e F6. Eu não coloquei o sinal em cima de vetor, porque ali eu estou olhando só o módulo. Eu estou avaliando o módulo, estou pegando o módulo do vetor F5, o módulo do vetor F6. Para quê? Para conseguir encontrar um módulo do vetor resultante. Então, olhando para este triângulo à direita, percebemos que aquele triângulo é um triângulo retângulo e a força resultante está em cima do que nós chamamos, utilizando o teorema de Pitágoras, de hipotenusa. O vetor resultante é a hipotenusa deste triângulo, retângulo no caso. E sendo ele o vetor, sendo ele a hipotenusa, então nós vamos lançar mão do teorema de Pitágoras para encontrar o seu valor numérico. E o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Se o vetor FR é a hipotenusa, o F5 em módulo e o F6 em módulo, que é onde nós estamos avaliando, são os seus catetos. Então ficaria FR, sendo ele a hipotenusa estaria elevada ao quadrado, sendo igual ao F5, que é um dos catetos, elevado ao quadrado, mais o F6, que seria o outro cateto, elevado ao quadrado. Utilizando os dados do nosso texto, ficaria que a força resultante ao quadrado seria igual a 80 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Logo, a nossa força resultante elevada ao quadrado seria 6.400 mais 10.000. Então, o nosso vetor resultante seria a raiz de 16.400. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, nós fomos capazes de definir qual seria o valor do vetor resultante quando
as forças são perpendiculares. Vamos fazer um exemplozinho para a gente finalizar a nossa aula bem. Olha o exemplo. Determine em cada caso a grandeza física indicada. Na nossa primeira figura, nós temos ali um bloco sendo puxado por duas forças, F1 e F2. Essas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Dentro da aula, nós estudamos que vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo do resultado vai ser adquirido através da soma dos módulos desses vetores. Mas o que ele quer saber neste caso? Olha na parte de baixo dessa figura, ele quer saber qual é a aceleração. Mas nós já temos aqui um bom início. Por quê? Porque nós sabemos que o resultado desta interação vai ser a soma do vetor F1 mais o vetor F2. Então, vamos agora atribuir valores. Observe que no lugar do vetor F1, eu estou colocando 10 newton. No lugar do vetor F2, eu estou colocando o módulo dele, 40 newton. Mas você poderia falar assim, peraí, professor, mas o que você fez? No lugar do FR, você colocou massa vezes aceleração? Sim, a nossa aula de hoje foi sobre a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton dizia que a força resultante era massa vezes aceleração. Não esqueça isso nunca. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Foi por isso que neste exercício, no lugar do FR, eu coloquei massa vezes aceleração. E agora, vou atribuir os valores que estão na figura. Observe que a massa deste corpo está dentro do bloco, é de 10 quilos. E nós devemos sempre trabalhar com a massa em quilograma, tá? Não esqueça também. Então, quando eu fiz essa substituição, ficamos com 10 vezes a aceleração, sendo igual àquela soma, 10 mais 40, 50. Nós queremos encontrar a aceleração. Então, para isolar este A, esse 10 que está multiplicando passaria para o outro lado dividindo. Então, a nossa aceleração teria o resultado de 50 dividido por 10. E o resultado seria 5. Qual seria a unidade de medida para a aceleração? Vimos hoje. A aceleração no sistema internacional tem que ser em metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Resolvemos esse exercício. Espero que vocês tenham entendido a proposta da segunda lei de Newton. Na próxima aula, vamos continuar a desenvolver este tema e já convido vocês para estar comigo na próxima aula. Até mais!